As cobras são animais impressionantes que causam medo em algumas pessoas e curiosidades em outras. Mas isso não significa que os amantes de cobras saibam tudo sobre elas. Na verdade, existem muitas curiosidades surpreendentes que você provavelmente não sabia sobre elas. Então continue acompanhando o vídeo, porque hoje traremos muitas outras curiosidades interessantes. 14 fatos sobre as cobras que você não sabia. Diferente da maioria dos animais que conhecemos, as cobras só comem a cada 15 dias em média. E isso acontece porque elas engolem suas presas inteiras sem mastigar e precisam passar por um tempo paradas e escondidas, esperando seu corpo terminar de fazer a digestão. Mesmo que as cobras usem, mais ou menos, os mesmos ácidos gástricos que outros animais para dissolver o alimento e liberar os nutrientes no organismo. O processo de digestão é tão lento que se uma sucuri engolir uma cabra, o que pode acontecer em momentos de escassez, ela precisará ficar mais ou menos uma semana completamente imóvel até todo o alimento ser digerido. Em compensação, algumas espécies de serpentes podem ficar até 6 meses sem precisar se alimentar. Número 2. As cobras sentem cheiros pela língua, e é por isso que elas ficam sibilando o tempo todo, pois as partículas do ar grudam em sua língua, e assim ela consegue sentir o gosto do cheiro, por assim dizer. E também é por esse motivo que as cobras têm uma língua bifurcada, pois dessa forma ela consegue sentir o cheiro que vem de 2 direções diferentes. Outra curiosidade é que elas usam a língua assim porque sua visão é muito fraca e elas são completamente surdas. Então, essa é praticamente sua única forma de saber onde estão quem está se aproximando delas. Além disso, sua língua bifurcada também é boa para perceber estímulos táteis, sentindo as coisas sutis ao redor, como a vibração do solo. E é assim que elas conseguem ser tão ágeis e sorrateiras, mesmo sem ter a visão nem a audição a seu favor. Número 3. Sabendo disso tudo, você deve estar se perguntando: como um caçador de serpentes consegue chamar a atenção das cobras com a flauta? Bom, a verdade é que as cobras não estão seguindo o som, e sim o movimento que o encantador faz com a flauta, pois a música é mais para entreter e impressionar os espectadores do show. Número 4. Uma cobra decapitada ainda pode morder sua presa depois de algum tempo. Então não pense que cortar a cabeça da cobra vai resolver os seus problemas, caso você esteja precisando se proteger dela. Isso acontece porque seus nervos demoram um pouco mais para parar de funcionar, e com isso a cabeça da cobra ainda pode responder a estímulos nervosos, o que é uma característica comum entre os animais de sangue frio. Então, meu amigo, a cobra ainda pode picar alguns minutos depois de perder a cabeça, talvez até horas mais tardes em alguns casos, e na mesma velocidade que ela te picaria se ainda tivesse inteira. E vale lembrar que as picadas são impulsos naturais que elas não controlam, tanto que às vezes podem morder a si mesmas, e por isso as cobras podem acabar atacando por pura memória muscular e impulso elétrico residual. Número 5. Uma verdade inconveniente sobre as cobras é que todas elas produzem veneno. Mas a boa notícia é que nem todas elas têm dentes para injetar sua peçonha, e apenas as cobras que conseguem injetar o veneno são chamadas de peçonhentas. No caso das serpentes sem dentes, o veneno se mistura com a saliva e só serve para ajudar na digestão dos alimentos. É claro que o veneno das cobras ajuda elas a digerirem a comida independentemente de elas injetarem sua toxina ou não, mas pelo menos as cobras peçonhentas podem usar o seu veneno de outras formas também, como para se defender. Número 6. O guiso de uma cascavel não é um chocalho como muitos pensam. Ele na verdade é formado por restos de pele que sobram a cada vez que ela troca de pele, o que acontece cerca de 4 vezes por ano em cativeiro, e uma parte da pele que sai da cabeça para a cauda fica presa no guiso. O barulho que a cascavel faz quando sacode a cauda não é por causa de alguma coisa dentro do guiso, sendo na verdade apenas o barulho que esses pedaços de pele seca fazem ao se chocarem entre si.
Número 7. A maior espécie de cobra conhecida já existe atualmente e é a Piton reticulada, uma espécie originária da Malásia e da Índia e que mede cerca de 8,5 metros, mas já foram registrados espécimes de até 14 metros de comprimento. No Brasil, a maior cobra conhecida é a sucuri preta, sendo que o maior espécime dela já encontrado media pouco mais de 11,5 metros. E para se ter noção, a maior cobra que já existiu é a extinta titanoboa, que media em torno de 17 metros de comprimento. Em compensação, a menor espécie de cobra do mundo foi descoberta em 2008, medindo apenas 10 centímetros. Número 8. A Irlanda é um país naturalmente livre de cobras, pois cobras são seres de sangue frio que precisam de calor para viver, e o país era todo coberto de gelo até 20 mil anos atrás. Na verdade, é justamente por conta do frio que a Antártida é o único continente do mundo que não tem nenhuma cobra. Número 9. Uma cobra pode morrer da picada de outra cobra. E isso acontece porque as serpentes até podem ser imunes ao veneno de suas parentes e cobras da mesma espécie, mas isso não acontece com o veneno de cobras de outras espécies. E existem cobras canibais que tiram vantagem disso e se alimentam de outras serpentes, como a cobra-rei da Califórnia e a cobra mussurana. Número 10. Já que estamos falando de canibalismo, existem milhares de espécies de cobras que se alimentam de outras cobras, como a mamba negra e a serpente do deserto, e algumas até são especializadas nisso. Porém, em casos como a serpente real que abandona seus ovos e depois volta para comê-los, isso acontece por puro esquecimento ou engano, já que elas não costumam comer membros de sua própria espécie, a não ser em raros casos de escassez de alimento ou briga por território. Número 11. Mas se cobras não comem outras da mesma espécie, então por que às vezes elas comem a si mesmas, criando um círculo estranho? Bom, isso obviamente não acontece para a alimentação, e sim porque elas estão desorientadas e extremamente estressadas. E isso normalmente acontece quando elas não conseguem regular sua temperatura corporal e ficam confusas, ou quando seu metabolismo fica mais acelerado do que o normal, e elas têm a falsa sensação de fome e comem a primeira coisa que encontram. Também existem casos onde uma espécie canibal pode se confundir e comer a própria cauda, pensando que está comendo outra serpente. Número 12. As cobras nunca fecham os olhos nem mesmo para dormir, pois elas não piscam, e o motivo é muito óbvio. As serpentes não têm pálpebras, então elas não poderiam fazer isso mesmo se quisessem. Diferente dos seres humanos e de vários outros animais, as cobras têm uma fina camada de pele transparente que protege seus olhos, e essa película também é substituída sempre que ela troca de pele. Porém, elas são capazes de fechar a retina quando estão dormindo, e assim impedem a entrada de luz nos olhos, mas obviamente não conseguimos perceber isso, e então temos a sensação de que elas estão sempre nos observando. Número 13. Cobras podem ter duas cabeças, e essas cabeças vão brigar entre si por alimentos. Pode parecer loucura, mas uma cobra assim foi encontrada em uma floresta no leste da Índia. E apesar de ter apenas 14 centímetros de comprimento, essa cobra tem duas cabeças completamente autônomas e funcionais, com olhos e línguas independentes. E esse tipo de fenômeno é bem raro, sendo que apenas uma em 100 mil cobras nascem com essas características em certas espécies. 14. Existem algumas espécies de serpentes voadoras, mas não pense que isso é o fim do ditado. Deus não dá asa para a cobra, porque essas serpentes, na verdade, usam seus fortes músculos para se impulsionar de uma árvore para outra, de forma que parecem que estão voando, mesmo sem ter asas. E elas ondulam seu corpo no ar do mesmo modo que ondulam seu corpo quando estão rastejando na terra, o que ajuda a melhorar o voo, e conseguem fazer isso tão rápido que até surpreenderam os cientistas que registraram esses momentos. E essas espécies não oferecem risco para os seres humanos, pois se alimentam de morcegos, aves e outros animais pequenos. E aí, meu amigo, esperamos que você tenha aprendido algo de novo sobre as cobras hoje. Então, qual curiosidade te surpreendeu mais? Você conhece alguma coisa sobre serpentes que não está nesse vídeo? Conte nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau.